Olá amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pois é, hoje o Day News saindo muito tarde, 5 de outubro. Pessoal, aqui em Palmas, Tocantins inteiro para ser mais exato, 5 de outubro é feriado. E feriado, véspera de feriado, normalmente o pessoal faz alguns shows um pouquinho melhores, um show de alguma dupla sertaneja de renome nacional. Isso não significa que eu fui, não, pessoal. Significa que alguém foi, bebeu demais e o poste entrou na frente, o poste que tem o transformador aqui da rua da minha casa, entrou na frente do carro dele de madrugada e o cara acertou o poste e nós estamos todos sem energia elétrica aqui. Estou fazendo um vídeo aqui utilizando a tecnologia 4G compartilhada para o meu computador e também utilizando aqui a bateria do notebook, torcendo para ela não acabar antes de eu conseguir terminar a gravação. Então, para poder ser bem direto aí, para ver se consegue fazer o vídeo e publicar no YouTube, tudo logo pela manhã, essas notícias para vocês. Então, nós estamos aqui no nosso Day News 5 de outubro. Parabéns ao Tocantins pelo seu 34º aniversário, 34 anos tem Tocantins, eu moro aqui há 32 anos, 34 anos de Tocantins, com muita história para contar, muita coisa para ver, muita coisa para crescer, o estado mais novo do Brasil. Vamos lá, as notícias de hoje, vou ficar movimentando a tela, a cara aqui para poder ficar sempre num momento melhor, estou usando outro editor. Hoje nós vamos ter altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Vou pedindo para vocês deixar aquele like. Eu aviso vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX, que caiu ontem subiu 0,07%, ainda abaixo do início da semana, que era 2.990 pontos, agora está 2.985 pontos, mas ainda segurando aí bem firme, andando de lado, como diria o pessoal dos gráficos, até porque ele começou caindo para depois subir. Já olhando fundos imobiliários em geral, a maior alta foi o PLRI 11, 6,39%, além do PLCR 11, tivemos aí o FIV 11 subindo 5,29%, o EDGA 11 subindo 4,91%, o EDGA 11 faz tempo que eu não vejo ele subindo desse tanto, BLMC 11 subindo 3,94%, esse FOF aqui, NAVT 11 subindo 3,89%, me chama atenção o NAVT, hein? Tem pouca liquidez, cuidado para não entrar muito grande, mas é interessantíssima a carteira deles. Dá uma olhadinha, vale a pena estudar. RBLL11 subindo 3,41%. Das maiores baixas, tá alguns que estavam nas maiores altas ontem. Por exemplo, HUSC11 caindo 7,60%. O DRIT 11 caindo 5,32%. Os dois estavam nas maiores altas. O FPAB caindo 5,31%. Teve anúncio de vacância, então isso acabou derrubando. E o IDFI 11 caindo 5%, o ZIF 11 caindo 4%, o NSLU, que tinha chego a R$180, agora caindo abaixo de R$170, caindo aí 3,98%. Já aqueles fundos que pertencem ao IFIX, a maior alta RBRL 3,41%, o Habitat, olha só, fundo imobiliário de papel subindo 3,34%. CVBI 11, outro fundo imobiliário de papel subindo 3,18%. VGIP 11 subindo 3,15%. Todos os fundos imobiliários de papel subindo. E o ARCT 11 subindo 2,89%. Fundo que depende da inflação para poder gerar rendimento. E o RECR 11 subindo 2,72%. 4 fundos de papel na lista das 6 maiores altas do IFIX. Pode ser uma movimentação de fundos já se posicionando, achando que chegou no fundo de valor. Mas eu ainda aguardaria o próximo provento para poder me posicionar nesses fundos. NSLU 11 caiu 3,89%, Vino 11 caindo 3,47%, HGRU 11 ainda sofrendo por causa daquela notícia, tem esclarecimento hoje sobre isso, caindo 2,87%, VRTA 11 caindo 2,19%, caindo bastante VRTA, hein?
BRCR11 caindo 2%, HFOF11 caindo 1,73%. Entre os fiagros, maior alta JGPX11 subindo 1,37%, CPTR11 1,30%, GCRA11 1,60% e as outras menos de 1% as altas. Entre as maiores baixas, apenas o VCRA11 caiu mais de 1%, mas ainda continua com um bom ganho frente ao seu valor patrimonial. As movimentações são bem pequenas mesmo aqui, porque a grande maioria indexada ao CDI, o pessoal não quer vender, não quer comprar, quer só deixar quieto lá. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Ontem nós não tivemos anúncio dos proventos. Na verdade, teve o provento do fundo que está se liquidando. Não foi nem provento, foi uma amortização. E eu esqueci de trazer aqui. O fundo é o KIRI11. Então, quem tem KIRI11, acompanhe bem o fundo está liquidando. Ele pagou anunciou uma amortização ontem. Eu não lembro o valor, foi um valor bem alto. Dia 6/10 nós temos o quarto dia útil, dia 7/10 nós temos o quinto dia útil. Então amanhã nós teremos DI Proventos e na sexta-feira também teremos 2 vídeos entre papéis e tijolos de DI Proventos. Fatos relevantes comunicados ao mercado. WHGR11 informou que foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária a transferência de administração fiduciária do fundo para a XP Investimento Corretora de Câmbio. Então agora a XP é a administradora, não gestora, a administradora do WHGR11. O Mana 11 anunciou ontem a segunda emissão de cotas, uma oferta restrita, volume total de 120 milhões de reais, o preço R$ 9,76 mais uma taxa de 35 centavos, que dá um total de R$ 10,11. O fator de proporção grande, 1,04, significa o quê? Que o fundo vai dobrar de tamanho, isso aí significa 104%, o fundo vai dobrar de tamanho, a data base dia 7 de outubro, o preço de mercado está R$ 10,10 e o valor patrimonial R$ 9,77. Então está um pouquinho acima do valor de mercado e a emissão um pouquinho abaixo do valor patrimonial, já que 9,76 que é o preço, a taxa não vai para o fundo. Tigar 11 anunciou a 11ª emissão, uma oferta restrita, volume de 480 milhões de reais, o fator de proporção 35,60%, nesse caso aqui dá 104%, aqui dá 35,60%. A data base dia 4/10 foi ontem, preço da emissão R$ 119,19 mais R$ 3,23, que dá R$ 122,42. Chama atenção que o valor patrimonial está R$ 121,80 e isso serve também para o Mana 11. Esses VPs que eu estou apresentando aqui são os VP anunciados nos informes mensais do mês de setembro, referente a outubro. Não temos agora em outubro referente a setembro, que fechou dia 30 de setembro, que seria o mais atualizado. Eu acredito que tanto no Mana 11 quanto aqui no Tigar 11, os VP vão ser ajustados para esse preço que eles lançaram essa emissão, no caso R$ 119,19, porque o Tigar 11 sempre coloca o preço do VP exatamente no VP do mês. E o preço do mercado do Tigar 11 está R$ 126,00. Um bom ágio aí na emissão, e a gente sabe que durante a emissão o preço da cota fica mais próximo do preço da emissão. Então quem tem Tigar 11 ficar de olho e acompanhar o mercado. Agora uma lista de vários fundos: HGLG, HGRE, HGRU, HGFF, HGCR e também CBOP11. Pessoal, não vou mentir para vocês. Confesso que eu não sabia que o CBOP11 era gerido pela Credit Suisse, pela CSHG. Os FIIs são administrados e geridos pela CSHG, controlada pelo Banco de Investimento Credit Suisse, SA. Então é o BIX. Pessoal, o Banco de Investimento Credit Suisse Brasil é instituição sujeitas à observância dos regulamentos locais, conforme exigências do regulatório do artigo tal, da lei tal, transcritos abaixo. Eu nem trouxe essa lei. Os bens e direitos dos FIIs são segregados e independentes. Então, o que é do HGLG é do HGLG, não tem nada a ver com a Credit Suisse. O que é do HGRE é do HGRE, não tem nada, pertence aos cotistas. Não tem nada a ver. Eles apenas administram e eles gerem. Apenas isso. Então, se porventura acontecer algo de errado lá com
a Credit Suisse lá fora, sem falar que aqui também é uma empresa diferente, a Credit Suisse Brasil, às vezes falha de lá fora e a daqui simplesmente um outro banco vai e compra e continua tocando a Credit Suisse, a Brasil, tá certo? Mas se acontecer algo errado lá fora, para a gente não muda nada para os nossos investimentos nesses fundos imobiliários. Assim, reforçamos que, em razão da segregação descrita acima, os resultados, os rendimentos dos FIIs seguirão suas alocações específicas no contexto de seus respectivas atividades setoriais, logística, história, urbano e etc., e fundos de fundos, uma vez que o recebimento das locações, créditos e todos os demais direitos dos FIIs não têm correlação e não são compostos por título de emissão do Grupo CS, e, portanto, não são impactados por qualquer alteração ou oscilação do valor das ações ou dos títulos de emissões do Grupo CS. Por fim, reforçamos que o compromisso do Grupo CS com a atividade de gestão e administração de ativos imobiliários já tem um histórico de 19 anos em operações no Brasil e contando com um time multidisciplinar e uma franquia amplamente conhecida. Eu vou chegar aqui para cima para vocês lerem tudo certinho. Então, pessoal, fiquem bem tranquilos, não se assustem aí com esse período, porque realmente é apenas o gestor e o administrador lá fora, um braço do banco lá fora, e aqui é um braço independente no Brasil, que não está passando por essas dificuldades que está passando lá fora, que nem sei direito que dificuldades é, então não sei dar essa resposta corretamente para vocês, mas o que eu posso garantir que é a cotista, essa queda de mercado que está acontecendo aí, é pessoas que especulando. Não pode esquecer, a gente não pode esquecer que os FIIs hoje podem se operar vendido. Então, às vezes, as pessoas estão ganhando dinheiro com a queda. Relatórios gerenciais. Começar aqui com o KCRE11, é o Kinea Creditas. Apresenta a alocação hoje já de 100% em CRIs pulverizados e 8,5% em instrumento caixa. Peraí, eles estão alocados 100% em CRIs e tem mais 8,5% em caixa? Sim, pessoal, porque eles têm operação compromissadas e com isso eles estão, pode-se dizer, 8,5% alavancado, por isso que passa a soma de 100%. Então eles têm um patrimônio de 108,5%, porque 8,5% é dívida. O montante investido em CRI apresenta o dividend yield na curva de IPCA mais 8,25, uma taxa muito interessante, líquido de despesas e isento de imposto de renda. O prazo médio é 13,8 anos, é um prazo longo. E para mais detalhes, veja a seção resumo da carteira. Os dividendos referentes ao mês de setembro, cuja distribuição acontece dia 14/10, foi de 35 centavos exato, só 35 centavos, que corresponde ao yield de 0,35% por cota, na média da cota R$ 100,64. Kiko, 0,35 é menor que a poupança. Pessoal, o objetivo desse fundo é ganhar da inflação, ouvir deflação. Inclusive, eles explicam bem aqui na segunda página minha. Para uma melhor orientação aos investidores, destacamos que os CRIs atrelados à inflação presente refletem aproximadamente a variação do indexador referente ao segundo ou terceiro mês anterior à apuração dos resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de setembro, a serem distribuídos aos investidores em outubro, refletem aproximadamente a variação IPCA dos meses de julho, de menos 0,68 e de junho de 0,67. Então, praticamente zerado. A deflação registrada no mês de julho de 0,68 teve impacto negativo referente ao resultado obtido pelo fundo no mês de setembro. Vale ressaltar, entretanto, que o cenário de deflação é transitório e que um impacto temporário no nível de rentabilidade no veículo. O fundo possui um lucro acumulado de 60 centavos, ao qual pode utilizar para amenizar os maiores impactos da deflação nos próximos meses. Pessoal, esse usou ainda julho e junho. O próximo vai usar julho e agosto. Aí são duas deflações. Então o resultado próximo vai ser pior. Aí eles vão ter que utilizar esse resultado acumulado aí. Provavelmente põe mais 30 centavos e mais 30 centavos. Já que o pessoal já foi 35 centavos, põe mais 30 centavos e 30 centavos em cada mês para poder amenizar aí o resultado negativo.
o KNCA11, ao fim de setembro, o fundo apresenta uma alocação de 98,3% do PL em CRAs e 1,7% em instrumento caixa. A parcela investida em CRA atualmente indexada pela taxa DI, acrescida de um spread médio de 5,77%. E possui um prazo médio de 3,5 anos. Vocês estão vendo como CRA, o prazo médio é bem menor do que CRI. Isso é normal. CRAs CRI ou CRA indexado ao IPCA, prazos mais longos. CRA indexado a CDI, prazos mais curtos. Para maiores detalhes, veja o resumo da carteira. Os dividendos referentes a mês, cuja distribuição é dia 14/10, são de R$ 1,40, um bom dividendo. Representam a rentabilidade de 130% do DI, isento de imposto de renda, a uma cota de R$ 6,57. Ressaltamos que a rentabilidade do fundo tem sido beneficiada pelo alto patamar que se encontra a taxa Selic, sendo que tendo em vista uma carteira pós-fixada. KNCA11, 100% indexado ao CDI, uma taxa muito boa aí de resultado. MINT11, com encerramento do mês, é um fundo educacional, para quem não conhece. É um encerramento fez de agosto, a cota patrimonial atingiu o patamar de R$ 128,08. O fundo amortizou R$ 76,00 de dívida por cota e até o mês de agosto todos os aluguéis foram pagos em dias, seguidamente, devidamente os termos de contrato celebrados em todas as aquisições. Recentemente foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária a transferência de administração do Banco Genial para o Banco BTG. Pessoal, esse fundo às vezes paga dividendo, às vezes não paga dividendo, ele está amortizando as dívidas. Certamente deve fazer a emissão logo logo. A alavancagem alta dá nisso, né? CXTL11 é o FI Caixa Sec Logística Renda. Realizou a distribuição de dividendos de R$ 14,81 por cota, referente ao mês de agosto, conforme comunicado ao mercado pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora e gestora do fundo, publicado em 31 de agosto. Com isso, a rentabilidade do fundo acumulado nos últimos 12 meses é de 5,25%, e para 2022, 4,34%. Os recursos não alocados em ativos totalizam no fechamento de agosto R$ 1.139.366 aplicados em títulos do governo. Ele está com bastante dinheiro agora devido à venda de imóveis, distribuiu o lucro da venda de imóveis e bastante dinheiro alocado em renda fixa. Comentários do Kiko. Pessoal, já que a gente teve bastante esse caso da Credit Suisse, vamos explicar hoje a diferença básica. É lógico que aqui não está toda a diferença, teria que ser uma aula completa para a gente poder explicar tudo sobre administrador e de gestor, mas eu vou trazer aqui a diferença básica entre os dois. E a diferença básica entre os dois é, antes de ler o que está escrito aqui, o administrador é o cara que assina o cheque e o gestor é aquele que diz aonde o cheque deve ser entregue. Então, o administrador é uma figura obrigatória em fundo. Todo fundo obrigatoriamente tem que ter administrador. Não é obrigado a ter gestor, mas obrigatoriamente tem que ter um administrador. E ele é responsável pelos pagamentos e recebimentos financeiros. Ele pode até acumular a função de gestão. Existem alguns fundos imobiliários que a gente citou aqui, os da Credit Suisse. Todos são administrados e geridos pela mesma companhia, pela mesma empresa. Já o gestor é a figura que determina o que comprar e o que vender de ativos. Ele é responsável por escolher cada ativo que o fundo tem na carteira. Então é ele que diz, vamos comprar esse prédio, vamos vender esse prédio, vamos comprar esse fundo, se for um FOF, vamos vender aquele FOF. Ele que faz essas decisões, vou investir nesse CRI, naquele outro CRI. Esse é o gestor, ele que faz essas movimentações. Eu diria que ele é o cabeça, o administrador apenas assina o cheque. Nos fundos imobiliários de tijolos, ainda inclusive, o gestor é o responsável por captar inquilinos para os imóveis, não é o administrador. Então quem fica tentando buscar inquilinos, arrumar novas locações, buscar os contratos de locações é o gestor. O administrador é só responsável por assinar o cheque, de fazer o Pix e mais nada, tá certo? Pessoal, nosso Day News dia 5 de outubro é tudo isso aí. Vou agradecendo a vocês, vou pedindo para deixar aquele like. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima, pessoal!